o limite do desespero para provar que eu sou Deus. E quando prometo alguma coisa, eu faço esta coisa acontecer. Abraão, entenda quem sou eu. Eu não sou o Zé Mané da esquina. Eu não sou um patrão que não paga direito o empregado. Eu não sou um parente que pega emprestado e não devolve. Eu sou Deus. Tudo que eu falo, eu cumpro. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem pode me impedir? Eu quero saber dentro desta igreja e aí fora, quem é que serve ao mesmo Deus de Abraão e pode dar um grito para o inferno inteiro estremecer? Se você serve ao mesmo Deus de Abraão, ao mesmo Deus que o meu, por que é que você está tão desanimado num culto como esse? O que foi feito da sua fé? O que foi feito dos seus planos, dos seus projetos? O que fora feito das promessas de Deus na sua vida? Você acha que vai descer a rampa fria antes que o Senhor cumpra aquilo que Ele falou? Então você não serve ao mesmo Deus que o meu. Você deve servir aquele Cristo que anda pendurado no pescoço das pessoas aí que não conhecem o meu. O meu Cristo está vivo, tem olhos e vê, ouvidos e ouve, boca e fala. E quando Ele estende a mão para abençoar, não tem demônio no inferno que faça a mão dele voltar atrás. Se você serve a este Deus, eu quero ouvir mais um grito de glória aí. Deixa eu... Agora estou entendendo que você serve a este mesmo Deus. Deus faz promessas absurdas, mas não faz promessas absurdas para qualquer um. O Senhor não faz promessas absurdas para gente comum. O Senhor não faz promessas absurdas para pessoas normais. O Senhor só faz promessas absurdas para aqueles que têm coragem de acreditar que o impossível para Deus pode ser possível. Está entendendo isso? O meu Deus só faz promessas loucas, alucinantes para homens e mulheres que andam com os pés na terra, mas a sua face está colada diante do trono da sua eternidade. Amados, quando eu era garoto, lá na Vila Tatu, onde eu fui criado, estávamos num culto de um salãozinho que havia na Rua 1, e num belo culto daqueles de 20 pessoas, você já deve ter participado em cultos assim, o Senhor tomou aquele salão no mistério, e os irmãos começaram a profetizar, e uma profetisa do Senhor virou-se para mim e disse assim: meu filho, dentro de algum tempo, vou eu fazer algo tão grande na sua vida, que você vai pregar aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Você vai falar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Você vai falar no norte, no sul, no leste e no oeste ao mesmo tempo. E quando ela disse aquilo, incendiou o meu peito. O meu coração acelerou, porque quando Deus fala com a gente, o corpo da gente reage. A gente sabe quando é Deus que está falando com a gente. Eu e metade do salão começamos a adorar a Deus e de repente, pastor Cezino, um sininho no púlpito chacoalhado fez com que todos nós quietássemos, e um presbítero da igreja, muito sábio, se levantou e disse: irmã, eu sei que a senhora é profetisa, o senhor sempre a usa, mas agora eu não sei quem foi que lhe usou, porque isto é impossível, só Deus é onipresente, só Deus pode estar em cima e embaixo ao mesmo tempo, só Deus pode estar no norte e no sul ao mesmo tempo, só Deus pode falar para todos os lados ao mesmo tempo. Esse garoto é de carne e osso, é um ser humano, ele só pode estar em um lugar no seu tempo. Então o que a senhora acabou de dizer não provém de Deus. Foi a primeira crise que eu tive com Deus quando eu tinha os meus 15 para 16 anos. Porque a minha mente racional, como é de um ser humano, captou a mensagem do presbítero e disse: o que ele disse tem razão. Mas o meu espírito, que é controlado pelo meu coração, dizia que o que saiu da boca daquela irmã, pastor Paulo, é que era verdade. Aí eu comecei a brigar entre a razão e a emoção. Talvez seja este o motivo pelo qual você entra dentro da igreja frio e saia congelado. Talvez seja esse o motivo pelo qual você entra dentro da igreja calado e sai daqui mais triste do que entrou. Porque você tenta captar as palavras do Senhor de maneira racional. Eu peço hoje que você não deixe de ser racional, mas abra o seu lado dos sentimentos. Abra a sua emoção e acredite que tudo que Deus prometeu lhe dar vai acontecer e ninguém pode impedir isso. Aleluia. Passou o tempo e graças a Deus eu tive a chance de um dia desses reunir-me com essa irmã e com esse presbítero, porque Deus trouxe à minha memória a história
E agora, como pastor, ele ainda é presbítero, chamei ele, coloquei ele de frente da irmã e disse: irmão, peça perdão a essa mulher agora. E ele: por quê, pastor? Porque o Senhor um dia colocou ela no estado de humilhação diante de todo mundo, dizendo que a profecia era da carne. O Senhor falou que ela havia profetizado algo errado, e ele disse: mas ela profetizou errado. Ela disse que você seria onipresente. Eu disse: ela não falou nada disso. Ela disse, pela palavra profética do Senhor, que eu pregaria em vários lugares ao mesmo tempo. Eu falaria em cima e embaixo ao mesmo tempo. Ele riu para mim e disse: e por acaso você virou Deus? Por acaso você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Eu disse: nem eu, nem o Senhor e nem ela, que morávamos no meio do mato, num lugar sem tecnologia nenhuma, sabíamos que no futuro Deus me daria um ministério com fitas de vídeo, com CDs, com DVDs, com internet, com programa de televisão. Eu estou aqui em Camboriú agora, e as pessoas que estão na internet lá na Europa estão me vendo pregar. Então a palavra do Senhor se cumpre. Eu falo aqui e falo lá, falo em cima e falo embaixo. Não me interessa o que Deus te prometeu. Se foi Ele que prometeu, fique tranquilo. Nem que Ele tenha que trazer um morto que está morto há 4 dias de volta, nem que Ele tenha que abater um exército inteiro, Ele vai cumprir, porque as palavras dEle não caem por terra. Agora que eu estou pregando para um grupo de jovens animados, eu quero que você levante a mão direita para cima comigo. Vá no ombro do seu irmão e faça um carinho, como se estivesse tirando a caspa dos ombros dele. Isso. Agora que você ganhou um sorriso dele, agarre o ombro dele, agarre com carinho, com autoridade. Chacoalhe ele até ele ficar irritado agora. Irrite ele, isso, irrite. Cuidado para não destroncar ele. Só diga para ele assim: Deus te fez uma promessa, então sorria. Hoje é o dia desta promessa ser relembrada. Só quem acredita nisto, adore ao Senhor. Pastor Marco, mas é absurdo o que Deus me prometeu. Foi, para mim também foi. Um dia desse eu estava pregando em Belo Horizonte, lá na Igreja Batista da Lagoinha. Tínhamos 8.000 pessoas dentro do templo e 15.000 pessoas do lado de fora da rua. A prefeitura embargou o templo. E chegou um irmão perto de mim com uma caixa de paçoquinha e disse: pastor Marco, quero lhe dar de presente, eu sou vendedor de doce. Eu falei: obrigado, irmão. Eu senti de lhe dar, eu disse: eu senti de receber, me dê logo aqui. Peguei aquela caixinha, ele olhou para mim e disse: o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu disse: agora. Por quê? É que eu recebi uma palavra profética semana passada, que eu vou ser presidente da República. E ele deu uma gargalhada e eu fiquei sério. Eu olhei para ele e disse assim: pastor, o senhor não vai rir? Eu disse: não. Pastor, o senhor é maluco? Por quê? O senhor acha que Deus vai me transformar em presidente da República? Eu disse: meu amigo, se foi Deus que falou, eu vou lhe dar aqui o meu cartão com o meu telefone, porque daqui a alguns anos eu vou ver você subir aquela rampa. Não sei como, não me pergunte de que jeito. Quando Deus fala, Ele é obrigado a cumprir. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo de possibilidades alternativas. Eu estou dizendo que se Deus falou, amado, você não precisa colocar ele na parede, fazer como aquela outra igreja que tem por aí, que diz assim: olha, se Deus é Deus, Ele é obrigado a fazer. Não, Ele não é obrigado a nada. Mas de vez em quando, olhe para o céu e ao invés de ficar no culto com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, olhe para cima e lembre. E ele fala: Senhor, temos uma dívida aqui, o Senhor fez uma promessa. Vá batendo na porta, bata um dia, 2 dias, uma semana, daqui a pouco tudo que você pediu vai acontecer. Tudo que você sonhou vai chegar lá. Eu creio no que estou pregando aqui. Pastor, mas coisas absurdas Deus cumpre, amado. Um dia o Senhor estava tão irado com o exército inimigo, que falou para o capitão do exército de Israel: persiga esses inimigos, e eu quero todos eles mortos hoje ainda. E o capitão fez o que podia. Só que o cavalo dos inimigos eram cavalos árabes, corriam demais da conta. E quando estavam correndo, o exército de Israel não dava conta. E no coração do capitão estava a palavra do Senhor: é para bater os inimigos hoje. Eu entrego os seus inimigos hoje nas suas mãos. O capitão para o cavalo, olha para o céu e diz: Senhor, não vai ter jeito. Deus diz: por que não? Porque está escurecendo. Está escurecendo, como é que vamos encontrar o inimigo no meio da escuridão? Deus olha para a eternidade, olha para a escuridão e diz: ixi, é verdade. No escuro não tem jeito. Eu imagino os anjos atrás do trono de Deus, olhando e dizendo: ele agora se enrascou. Quero ver o que ele vai fazer. Ele determinou que eles têm que fazer uma coisa hoje. O inimigo seria entregue na mão deles hoje. E hoje é só até meia-noite. Mas já está escurecendo e não vai dar para encontrar inimigo nenhum. Veja Deus ficando de pé no trono. Deus dizendo: eu prometi, eu sou obrigado a fazer.
Veja Deus de pé na eternidade. A terra na frente dele, o sol à esquerda, a lua à direita. O sol está baixando, a lua está levantando. Deus coloca uma mão em cima, embaixo do sol, e a outra mão em cima da lua. Ele abaixa a lua e levanta o sol. E diz, está bom desse jeito, está bem iluminado o caminho. O sol e a lua param até que os inimigos caiam por terra. Porque eu cumpro o que eu prometi. Eu não sei você, mas o meu corpo ficou arrepiado aqui agora. Parece que eu senti Deus renovando até as promessas que Ele falou para mim, amado. Nem que Ele tenha que parar o sol e a lua, nem que Ele tenha que fazer o relógio virar ao contrário. Queira Satanás ou não, não me interessa qual é o demônio que anda lhe atormentando, dizendo que não foi Deus quem falou. Esses demônios hoje ou saem de Camboriú, ou serão queimados pelo poder desta palavra profética. Quem tem uma palavra profética no coração, quem tem uma promessa, sorria, esbanje alegria, comece a contar antes, porque a vitória já está chegando aí. Deixa-me ver daqui de cima quem é que tem uma promessa. Meu Deus do céu, estou vendo gente de mãos erguidas. Tem gente lá atrás só faltando dar pinote. Em compensação tem gente que só o sangue do Cordeiro amado. Há uma promessa de Deus em andamento na sua história. Quando Ele promete, Ele dá um jeito de cumprir. A minha Bíblia diz que Abraão começou a rir da mesma forma como você está rindo agora. O Senhor lhe fez uma promessa de ser um pastor, de ser uma missionária, e os seus cabelinhos estão brancos, senhoras e senhores que estão aí na terceira idade, e alguma coisa dentro de você diz, olha, aquilo não foi de Deus. Ei, Deus manda lembrar que as promessas que Ele fez vão acontecer. Não me interessa de que jeito, não me pergunte como, pastor, mas Deus prometeu que eu vou ser a pessoa mais rica da cidade de Camboriú. Pegue o número da minha conta e depois mande uma oferta para mim, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ou você acredita cegamente nas palavras que o Senhor te deu, ou você rasga a sua Bíblia, rasga a sua fé, vá para casa assistir a novela belíssima que você ganha mais. Fique aqui só aqueles que têm uma promessa bela da parte do céu, da parte da eternidade do Deus da glória. Abraão está dando gargalhada, pastor Cicino. Eu entendo Abraão. Eu imagino Abraão dizendo, Senhor, você ouviu meu corpo como é que está? Não funciona mais para nada, Senhor, quase não consigo andar. O Senhor está rindo de mim? Dá uma olhadinha lá em casa. A minha mulher tem 90 anos, eu olho para ela, eu não sei se ela está de frente ou de costa. Há uma situação que só o Senhor para resolver. Como é que nós vamos ter um filho? Amados, a Bíblia Sagrada é um livro muito interessante. Gênesis 17, o texto que eu li, ele está fora do contexto da história. Como a Bíblia foi escrita, os seus primeiros 5 livros por Moisés, através de revelação, na hora de embaralhar as cartas, na hora de embaralhar os livros e os capítulos, houve um pequeno lapso aqui. O que Deus promete no capítulo 17, Ele cumpre no capítulo 15. O capítulo 15 tinha que estar depois do capítulo 17. Porque depois que Deus tem esse diálogo com Abraão, o Senhor faz um teste para ver como é que estava ele no seu corpo físico. E a minha Bíblia diz que o Senhor pede a Abraão um sacrifício. E Abraão pega um sacrifício para dar a Deus. Ele levanta um altar e o Senhor está lá no céu olhando com uma caneta e fazendo seus apontamentos para ver se Abraão está fisicamente preparado para o milagre ou não. E a minha Bíblia diz que Abraão pega animais, parte em pedaços e com muita dificuldade vira-se para pegar os pedaços de carne e colocar sobre o altar. E vira mais uma vez para pegar outro pedaço de carne. Em nenhum texto outro da Bíblia você vai ver um sacrifício ser dado aos pedaços. O animal era colocado inteiro, porque as pessoas tinham robustez física. Abraão estava tão velho e cansado que não conseguia colocar um cordeiro inteiro sobre o altar. Não conseguia colocar as coisas que ele deveria oferecer ao Senhor. Por isso ele virava, pegava o sacrifício e colocava sobre o altar. Foi tão demorado este sacrifício que os urubus, a minha Bíblia diz que as aves de rapina voavam em cima do altar. E Abraão tinha que, ora, colocar o pedaço de carne aqui, e ora, enxotar as aves de rapina dali. E o Senhor, olhando para Abraão, chega a uma conclusão. É verdade. Ele não tem mais força. Está velho demais. Não há condições nenhuma, humanamente falando, de acontecer um milagre, ou dele poder ser fértil e fazer com que sua esposa tenha um filho. É nesse exato momento que a minha Bíblia diz que Abraão tem um lapso dentro do seu organismo. A minha Bíblia diz que Abraão tem um lapso dentro do seu sistema nervoso e ele tem um choque dentro da sua mente e ele tem um sono profundo. A pressão de Abraão foi a zero.
estava tão cansado, gastou tanta energia, que estava à beira da morte. É nesse momento que a minha Bíblia diz que o meu Deus fica de pé no trono dele. Faz este sono profundo cair sobre Abraão. E quando o sono cai sobre Abraão, a Bíblia diz que passa um vento perto daquele lugar. E passa uma tocha de fogo do outro lado. E Abraão acorda. Quando Abraão acorda e vai para sua casa, não é a Bíblia que me conta a história, é a tradição dos hebreus. Ele acorda no meio da madrugada. Saiu de casa para conversar com Deus e oferecer um sacrifício. E à madrugada, quando ele olha para o céu, estrelado está. E ao retornar para dentro da sua tenda, porque nunca havia passado uma noite fora, longe de sua esposa, quando vai se deitar na cama com ela, um menorá, um candelabro aceso, quando ele descobre o corpo da bela Sarai, que depois se transformou em Sara, a tradição dos hebreus diz que ambos têm um susto, tanto Sara quanto Abraão. Um olha para o outro e num grito desses de susto, ela pergunta, quem é o senhor? E ele pergunta, quem é a senhora? Ela diz, eu sou a dona desta casa. Ele diz, eu também sou o dono desta casa. Mas qual é o seu nome? Meu nome é Sarai, e o do senhor? Meu nome é Abrão. O seu nome é Abrão? Qual é a sua idade, meu senhor? 100 anos. E a sua idade, minha senhora? 90 anos. Mas o senhor não tem cara de quem tem 100. O senhor está parecendo um garotão de 30 anos. E a senhora está parecendo uma garota de 25 anos. Que beleza é essa? O que aconteceu? E Abraão começa a dizer, Sara, eu estava conversando com Deus e dei uma gargalhada dele. E dando uma gargalhada dele, porque ele me relembrou da promessa, eu mostrei a ele meu corpo e disse que não tinha condições de gerar filho nenhum. Foi aí que a minha pressão caiu a oferecer a Deus um sacrifício e eu caí num sono profundo. Só existem 2 textos na Bíblia, este e um outro texto em Gênesis, que a minha Bíblia diz que caiu um sono profundo na vida de alguém. O outro foi Adão, quando Deus resolveu dar a ele uma esposa. O Senhor só faz cair um sono profundo em alguém quando Ele quer fazer uma cirurgia. E a cirurgia que Deus fez em Abraão e Sara deixaria o doutor Ivo Pitangui de queixo caído. Porque o meu Deus não fez uma cirurgia externa, o meu Deus fez uma cirurgia interna. O meu Deus rejuvenesceu o corpo de Abraão e o corpo de Sara. Eu sei que os médicos que estão aqui, as pessoas intelectuais vão dizer, pastor, mas é impossível, é contra a lei da natureza. Eu sei, mas quem foi que criou a natureza? E quem é que criou a lei? Quem é que criou as coisas? Quem é que sustenta o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra? Me diga, quem é que pode dizer não quando ele diz sim? Quem é que pode dizer sim quando ele diz não? Quem é que pode se opor ao desejo de Deus? Se o desejo de Deus hoje é que você volte para sua casa voando nas asas do vento, eu não vou me assustar se você sair voando aí por estas ruas. Se o desejo de Deus é colocar você em evidência nesta cidade, eu não vou me opor a Ele, porque as vontades do Senhor são misteriosas a nós. Agora, de uma coisa eu tenho plena certeza, hoje, eu não disse amanhã e nem será ontem, antes desse Natal chegar, o meu Deus vai surpreender a sua família, vai surpreender a sua casa, de uma forma tão grande, que você vai ter que gastar horas, porque vai ter que entrar na fila para entrar na rádio, para dar testemunho dos milagres. Você que está na internet, grave o que eu estou dizendo e a palavra de hoje. O Senhor me mandou aqui como profeta nessa noite, só para te lembrar, que tudo que Ele prometeu, vai acontecer, queira você crer ou não. Se o meu Deus rejuvenesceu o corpo deles, por que é que Ele não pode rejuvenescer pelo menos a sua mente? Refrescar a sua memória, para você não olhar para o espelho e ver apenas aquilo que é sombra do que um dia já foi. Chega de olhar para o espelho e se sentir um lixo humano. Chega de entrar dentro da igreja e se sentir pior de todos. Chega de entrar dentro do seu coração e lá dentro dizer assim, eu sou o verme do carrapato. Se você não acreditar nas promessas e não acreditar em si mesmo, ninguém acreditará por você. Se você não der um upgrade na sua vida, deixa eu explicar melhor. Se você não der uma renovada no seu coração e na sua mente,
Ninguém fará isso por você. Você tem duas opções hoje: continuar desse jeito, com essa cara feia, parecendo que um delegado de justiça que acabou de prender um bandido, ou você pode hoje renovar, começando pelos seus lábios. Se você crê nessas palavras que eu estou pregando, o seu coração que está endurecido, está recebendo marteladas do Espírito. O Senhor quer esmiuçar o seu coração. As promessas feitas na juventude, as promessas feitas na adolescência, as promessas feitas no tempo do seu casamento, as promessas feitas ontem, pelo Senhor, não cairão por terra. Eu quero que você amarre os demônios agora com a sua fé. Eu quero que você pegue todos os demônios que Satanás enviou lá dos quintos dos infernos, para dizer a você que Deus é mentiroso, coloque eles dentro de um saco e chute eles para bem longe da sua existência. Eu quero que você entre dentro da sua casa hoje, pegue uma caneta, escreva todas as promessas do Senhor num caderno, cole no vidro da sua estante, cole no vidro do seu banheiro, cole no vidro da sua penteadeira, e todos os dias olhe para o papel e diz: Senhor, não fui eu que pedi, foi o Senhor que prometeu. Eu não pedi e o Senhor prometeu. Já que prometeu, eu estou esperando o dia do meu milagre acontecer. Movimente o coração de Deus, igreja. Movimente o coração de Deus. A minha Bíblia diz na boca de Paulo que nós somos um livro lido. Se somos um livro, me diga que tipo de livro é você. Eu sou leitor assíduo, já li mais de 800 livros. E tem livro que eu pego ele, só dou uma olhadinha na capa, leio o começo e jogo num canto. Porque não tem emoção e não tem aventura nenhuma. É melancólico e tétrico. Será que é desse jeito que o Senhor tem olhado para a sua vida, amado? Vendo você estar dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos e simplesmente desfalecer na fé? Será que você entra dentro dessa igreja porque não tem um lugar melhor para ir, porque os seus pés acostumaram a entrar aqui dentro? Ou você ainda pode entrar aqui dentro e sentir a essência daquele dia em que a profecia foi liberada? Ou você pode entrar aqui dentro e saber que o seu Deus nunca mudou? Será que você pode ter agora os seus sentidos aguçados e sentir o perfume da presença daquela glória que o Senhor prometeu que iria derramar sobre a sua vida? Se você não ver isso hoje, se você não acreditar nessas palavras hoje, eu não sei qual será o seu futuro. O ser humano é movido a objetivos, o ser humano é movido a sonhos, o ser humano é movido a aptidões, a motivações. Se você ficar olhando para baixo, simplesmente como se a vida nada fosse, ela vai passar por você e vai escorrer entre os seus dedos. Peça hoje para o Senhor renovar as suas forças. Peça hoje para que o Senhor prolongue os seus dias na terra. Mas o Senhor só fará isso se você buscar lá dentro da sua memória as promessas que Ele te fez. Eu era garoto ainda, ou melhor, já era um pregador, mas estava no início, tinha os meus 23, 24 anos. Primeira vez que eu voei. Estava indo para o norte do país e olhando para dentro do avião, sentei num banco que só tinha eu de cá e do outro lado tinha um casal de anciãos. O homem sentado na janela, a cadeira do meio vazia e a senhora sentada no corredor. E eu ali dentro, olhando para aquilo tudo que passava, olhando para as nuvens lá embaixo, uma saudade de casa, indo pregar em algum lugar, de repente um susto daqueles que ninguém quer passar. Uma turbina do avião estoura, só o sangue do cordeiro. O avião perde uma altitude incrível. A gente parece que vai com o estômago lá em cima da cabeça. Pessoas estavam sem o cinto, afivelados, bateram com a cabeça no teto. Pense num pandemônio. Foi o que aconteceu dentro daquele avião naquele dia. Eu olhei para o casal de velhinhos que estavam longe um do outro, estavam um empoleirado em cima do outro. Eu olhei e disse: nada como a presença da morte para fazer com que o amor flua e flua em evidência. E eu, como não tinha ninguém para abraçar naquela hora, eu abracei meu corpo e comecei a orar. Falei: Jesus, e agora? Senhor, vou ficar viúvo. Aí eu lembrei que essa história que foi me contada, viúvo não é quem fica mesmo, viúvo é quem vai embora, porque quem fica pode reconstruir a sua vida. E eu falei: Senhor, vou deixar minha esposa bonita, com a casa que acabamos de construir, já tinha 2 filhinhas na época. Eu falei: Senhor, a minha vida vai acabar aqui desse jeito. Me deu um pavor, eu tentei ficar de pé, porque quantos testemunhos eu não ouvi? De histórias de pregadores e pastores, e quando o avião ia caindo, como super-homem, desabotoaram o cinto, ficaram de pé dizendo: esse avião não cai porque eu estou aqui. Eu tentei fazer isso, pergunte se a perna obedeceu. Tremeu tudo, eu fiquei com tanto medo, que eu fui chamar Jesus e eu acabei falando Genésio. Só o sangue do Cordeiro amado, eu falo isso diante da cruz. O pavor e o medo faz a gente fazer coisas indescritíveis.
E eu comecei a fazer um retrocesso na minha vida, disse, o que foi que eu fiz? E comecei então a pedir perdão, como todo bom homem, boa mulher, que sente a morte chegar, perdão dos seus pecados. Eu lembrei de muitos pecados, e os que eu não lembrei, eu usei a frase de Davi, Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu já não me lembro mais deles. Já estava pronto para ir para aquele outro lado, quando de repente eu senti do meu lado esquerdo um calor diferente. Eu pensei que alguém tinha sentado do meu lado, quando eu olhei não tinha ninguém. Aí do calor veio um arrepio em cima do corpo. Eu fechei o meu olho porque eu sabia quem estava ali. Eu falei, Senhor, o anjo já veio me buscar. O Senhor disse, não tem anjo nenhum aqui do seu lado, sou eu que estou aqui. Eu falei, o Senhor veio me buscar, eu sou tão especial que o Senhor veio me buscar pessoalmente. Ele falou, não, vim te buscar. Eu só vim saber porque você está desesperado desse jeito. Eu falei, Senhor, porque olha o avião como é que está, olha aí as máscaras caindo, olha os gritos, olha o desespero. Eu vou morrer. O Senhor disse, você morrer? E as promessas que eu te fiz? Sou eu homem para mentir? Sou eu filho do homem para não cumprir aquilo que eu falo? Reclame as promessas e o milagre vai acontecer. Eu disse, como? Reclame as promessas, lembre-me delas. E foi aí que eu comecei, Senhor, ainda falta aquela cruzada na Europa. Irmão, creia você ou não, eu não vim aqui para tentar te convencer. Quem é crente, percebe e sente o que eu estou falando. Eu disse, Senhor, aquela cruzada naquele lugar, a hélice do avião, não me pergunte como, deu aquele tranco e... Eu olhei e falei, Jesus, está funcionando. Falei, Senhor, aquele carro que o Senhor prometeu, eu fui lembrando de todas as promessas que esses profetas que a gente encontra por aí prometem. Eu falei tudo que veio à minha mente, cada vez que eu relembrava uma promessa, a turbina do avião voltava a funcionar. Amados, daqui a pouco o avião estabilizou, o piloto pediu desculpa, disse que houve uma falha, uma pane elétrica, mas que de repente funcionou. Os homens ficaram de pé dentro daquele avião e aplaudiram o piloto, eu também fiquei de pé, mas eu aplaudi o meu piloto, o Senhor, porque eu criei naquele dia que a morte não tem poder sobre aqueles que têm uma promessa de Deus. E eu tenho gente aqui que tem testemunho disso para contar. Você lembra quando o pastor Cizino passou por aquela grave enfermidade? Quantas pessoas eu vi por aí, pastor Cizino, dizendo assim, já vamos preparar uma coroa de flores, o ano que vem como será os Gideões, e de repente, olha o pastor Cizino aqui de pé, saudável, por quê? Porque tem promessas ainda para acontecer. Pastor Deus, quantos anos pregando por aí afora, quantos anos hoje nas histórias que o Senhor me contou, e hoje está aqui. Ninguém vai embora antes que as coisas do Senhor aconteçam na sua vida, Fabiano. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Não me interessa como, nem que Deus, irmão Evandro Amorim, tem que mudar o curso da lei da física, nem que Deus tem que mudar o curso da lei da química. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Quem crê, dê um grito de glória a Deus. Quer saber como? Tinha um rapaz que não saiu do pé de um grande profeta. E tudo que o profeta fazia, ele anotava. E um belo dia o profeta ficou tão feliz com ele, disse, eu vou embora. O que você quer? Me pede o que você quer. Ele disse, eu quero porção dobrada do seu espírito. O profeta tomou um susto, olhou, dá licença, deixa eu falar com Deus. E aí, Senhor? O Senhor avaliza?